As histórias, elas têm um poder muito profundo, porque as histórias, elas tiram a gente só do mental e elas levam a gente também para o coração, para o emocional. E é justamente nesse campo onde a gente conecta a mente e o coração, aonde a gente sai do julgamento, é nesse campo que a cura vai se dando. Então, eu peço para vocês encontrarem aquela posição confortável para a gente começar essa historinha. Era uma vez, num lugar distante daqui, num lugar sem nome e sem tempo, um homem que dormia. E no meio da noite, ele teve um sonho. Ele sonhou que os seus pais chegaram até a sua casa e entregaram para ele algumas moedas. E a partir desse momento, esse sonho se tornou um processo angustiante, difícil. Ele ficou inquieto, rolou na cama de um lado para outro, de um lado para outro, até que ao despertar, este homem quis ir até a casa dos seus pais, porque ele estava demasiado angustiado. Ele então se colocou a caminho da casa dos pais e, chegando lá, ele disse: meus pais, essa noite eu tive um sonho. Sonhei que vocês me entregavam algumas moedas. Não sei dizer se eram muitas ou poucas. Não sei dizer se era de um metal valioso ou não. O que eu sei é que eu não quero essas moedas. Eu sofreria demais se ficasse com elas. Então, meus pais, eu venho até aqui para devolver essas moedas. Elas não servem para mim. E os pais, como todos os pais que não são reconhecidos pelos filhos, se sentiram menores e não sentiram mais vontade de dar algo, pois aquele filho não conseguia receber. Então, a capacidade desses pais de dar algo foi minguando. Mas eles tiveram esperança de que algum dia a vida pudesse mostrar a esse filho o valor dessas moedas. Interessantemente, esse filho, ao sair da casa dos seus pais, sentia uma força. Uma força, mas era uma força falsa, uma força que não dura muito tempo. É aquela força que a gente sente das paixões, aquela força de quando a gente se opõe a alguém, de quando a gente discute, de quando a gente lança os nossos argumentos e acha que a última palavra foi nossa, que saímos vitoriosos. É uma força, é verdade, mas ela não se sustenta por muito tempo. Mas foi com essa força que essa pessoa saiu da casa dos pais dele naquele dia. Ele seguiu o seu caminho e nesse caminho ele foi encontrando algumas pessoas. Cada pessoa que ele via, ele perguntava: será que é essa pessoa que tem as moedas que eu preciso? Ele sempre se perguntava se era com esse encontro que ele conseguiria aquelas moedas que ele tanto precisava. Então, em algum desses encontros, esse homem se apaixonou perdidamente. E nessa paixão, ele teve certeza de que aquela pessoa teria as moedas que ele tanto precisava. Acontece que depois que a paixão passava, essa relação se tornava cada vez mais pesada, porque as expectativas desse homem eram muito grandes. E a pessoa por quem ele havia se apaixonado não conseguia dar a ele as moedas que ele tanto queria. E essa relação se desfazia e ele buscava novamente em outras pessoas as moedas que ele tanto precisava. Até que esse homem teve um filho. E quando ele teve esse filho, renovou nele a esperança de que aquela criança poderia dar para ele o que ele estava buscando. E assim, ele foi um pai muito esperançoso, depositou tantas expectativas no seu filho, até que, como todos os filhos que crescem e querem fazer o seu próprio caminho, esse filho que também amava o seu pai e que gostaria muito de poder dar a ele todas as expectativas, começou a descobrir que as expectativas do pai eram diferentes da que ele nutria para ele. E esse filho, então, seguiu a sua vida. E o pai
extremamente decepcionado, descobriu que não seria aquele filho que daria para ele aquilo que ele tanto buscava. Esse momento foi um momento de uma dor profunda, porque aquele relacionamento pai e filho era o maior que ele já tinha nutrido. E ele tinha esperado tanto tempo para que pudesse receber do filho aquilo que ele tinha esperado. Então, nesse momento, esse homem sentiu uma dor profunda. Foi um sofrimento tamanho que ele realmente chorou compulsivamente, porque ele não conseguiu, até aquele momento da vida dele, encontrar o que de fato fazia sentido, o que ele realmente estava buscando. E foi nesse momento de desespero que esse homem buscou encontrar ajuda, e ele foi até um terapeuta. Existem muitas qualidades de terapeuta. Existem os terapeutas que pensam que eles têm as moedas que o cliente está buscando. E eles acabam por fazer o cliente colocá-los no lugar dos próprios pais. E o cliente espera que aquele terapeuta possa dar para ele o que ele está precisando. E muitas vezes se passam longos anos de terapia nesse processo. Mas esse terapeuta que esse cliente procurou, ele sabia que não tinha as moedas. Mas ele sabia que podia ajudar esse cliente a descobrir aonde estavam essas moedas. E foi isso que ele disse para esse homem. Ele olhou para ele e disse: eu compreendo a sua dor. Compreendo que você está buscando essas moedas há muitos anos na sua vida. Mas eu tenho que lhe dizer que essas moedas não estão comigo. Mas eu posso te ajudar a encontrar essas moedas que tanto você precisa. E foi assim esse processo terapêutico. Esse cliente e esse terapeuta foram se encontrando, até que um dia o terapeuta pensou: hoje é o dia que eu vou precisar falar para ele aonde estão as moedas. E como que por milagre, nesse dia, esse homem chegou para o terapeuta com uma cor no rosto e disse para ele com alegria: eu descobri aonde estão as moedas. Essas moedas ainda estão com os meus pais. E quando ele disse isso, ele se iluminou. E ele falou: eu preciso ir até a casa dos meus pais para eu ter essas moedas de volta. E foi isso que esse homem fez. Ele saiu do consultório do terapeuta e foi imediatamente à casa dos seus pais. Chegando lá, bateu na porta e ele agora disse: meus pais, que alegria poder revê-los. Eu estou voltando aqui porque as moedas que eu deixei com vocês me fizeram muita falta. Eu agora venho até aqui para poder receber essas moedas de vocês. Essas eram as moedas certas para mim. Eu sinto muito que durante algum tempo eu tenha tido um problema de visão, de percepção, e eu não conseguia perceber que isso que vocês me deram era justamente aquilo que eu precisava. Meus pais, por favor, me deem as moedas que vocês guardaram para mim. E os pais, agora enobrecidos, porque agora sim o filho queria receber aquilo que eles podiam doar. Eles deram as moedas para o filho e agora se sentiram grandiosos e se sentiram com capacidade de poder doar muito mais para esse filho. O filho saiu da casa dos pais muito agradecido com as suas moedas. Ele não sabia se eram muitas ou poucas, se eram de um metal precioso ou não. O que ele sabia é que aquelas eram as moedas que os pais dele tinham destinado para ele. Então, eram as moedas perfeitas para ele. E ele seguiu a vida. E ele teve um encontro bem importante com aquela pessoa lá de trás, onde ele depositou as suas paixões, onde ele estava tão apaixonado e querendo que ela pudesse dar para ele aquilo que ela não conseguiu. Ele encontrou com essa pessoa e disse a ela: durante muito tempo eu tive um problema de visão. Eu não percebi que aquilo que eu estava buscando, só os meus pais poderiam me dar. Então, eu desobrigo você,
Eu libero você das minhas expectativas e te agradeço o nosso encontro. Foi um belo encontro. Eu sinto muito se naquele momento eu não tive clareza de que as moedas estavam com os meus pais. Mas agora eu recuperei essas moedas e eu agradeço a você o nosso encontro e tudo que a gente teve. Foi assim então que esse homem liberou esse amor antigo, sem mágoa, sem culpa, para que ele pudesse seguir o seu caminho. E então ele fez um novo encontro. Ele encontrou com o seu filho e disse a ele: meu filho, você se tornou um homem e você, meu filho, pode fazer as suas próprias escolhas. Eu libero você das minhas expectativas e eu deixo que você siga a sua vida. Eu sinto muito se eu me confundi e quis que você me desse aquilo que faltava para mim. Só agora eu compreendi que as únicas pessoas capazes de me devolverem o que me faltava eram os meus pais. E agora eu libero você e deixo com você aquilo que você puder aproveitar. O que foi bom da nossa relação fica com você. Faça o melhor que você puder com isso. Aquilo que não foi bom, deixe. Não precisa levar, não precisa carregar. Leve com você aquilo que foi importante, que te nutriu. Leve isso para a vida. E foi assim que esse filho e esse pai fizeram esse encontro verdadeiro e o filho pôde seguir o seu caminho. Daí adiante, esse homem também seguiu a sua vida. E é claro que momentos difíceis aconteceram. Mas agora ele olhava para esses momentos de uma outra perspectiva. Porque ele não se revoltava mais contra a vida, ele não se revoltava mais contra o destino, não se revoltava mais contra a história de vida dele. Ele estava em paz com toda essa história no seu coração e a partir das dificuldades que surgiam, ele fazia o seu melhor, sabendo que a vida veio de muito longe, que atrás dele tinha a raiz de pai e de mãe, que era nutrida pelas raízes dos avós, dos bisavós, dos tataravós, e esse homem percebeu a imensidão do lugar de onde essa vida vinha. Se ele retrocedesse 11 gerações atrás dele, tinham mais de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas que tiveram a sua vida, as suas experiências, as suas desarmonias, as suas dificuldades, mas essas pessoas conseguiram fazer aquilo que era de mais importante, que foi passar a vida adiante. E agora esse homem tinha a vida nas suas mãos. Cada alegria que ele tinha, ele se dedicava a todos que vieram antes dele. Cada tristeza que ele tinha, ele sabia que podia contar com a força e com a sabedoria dos que vieram antes. E foi assim que ele seguiu a vida dele. Então agora a gente vai fechando essa história. Eu vou pedir para vocês irem trazendo essa história para o coração de vocês. E que agora vocês possam trazer para a mente de vocês esse pai e essa mãe. Inicialmente, olhe nos olhos da mãe de vocês. E experimenta dizer para ela: minha mãe, durante algum tempo, eu julguei algumas coisas que você fez como erradas. Durante algum tempo, eu achei que você deveria ter feito algumas coisas que você não fez. Mas agora, minha mãe, eu percebo que esse lugar não é o lugar de filho. E eu volto para o meu lugar. Eu sou pequeno e você é grande. E eu recebo o que você trouxe para mim. Aquelas coisas que eu puder colocar adiante, eu vou colocar. Vou colocar adiante aquelas coisas que nutrem, aquelas coisas que me trouxeram paz, que me trouxeram amor. E as outras coisas, mãe, aquelas coisas que eu não pude aproveitar, eu ainda assim vou aproveitar.
porque elas vão servir para me mostrar como fazer diferente. E é isso que eu vou fazer, mãe. E eu sei que os meus filhos, ou que as pessoas que eu encontrar, talvez nem valorizem esse aprendizado que eu tive, porque esse aprendizado foi meu. Foi eu que descobri que esse caminho podia ser mudado. E eu sei, mãe, que você também teve os seus aprendizados e que a partir deles você me deu o melhor que você podia. E é isso que eu prometo fazer também quando eu conduzir a minha vida daqui para frente. Então, vocês agora vão imaginar que a mãe de vocês diz uma palavra para vocês, tá? Vocês vou deixar um tempo para vocês receberem dessa mãe o que ela precisar dizer. Para complementar essa fala dessa mãe, no final ela vai dizer assim: meu filho, minha filha, como me engrandece saber que aquilo que eu fiz foi útil para você, de alguma forma. Que bom que você encontrou um caminho de amor na sua vida. Eu abençoo você para que você faça os seus caminhos com verdade, com leveza, com autenticidade. Eu abençoo você para que você faça, mesmo que não seja de acordo com as minhas expectativas. E eu libero você para a vida e o que eu puder fazer, eu faço. Eu estou aqui sustentando as suas raízes e lhe abençoando para que você consiga passar a vida adiante. Agora você olha para essa mãe e diga para ela: minha mãe, eu recebo a sua bênção com amor e eu te agradeço por a minha vida ter sido da forma como foi. Eu agradeço o meu destino, eu agradeço ter nascido nessa família e ter sido a sua filha. E eu agora, de coração aberto, volto para o meu lugar de filha ou de filho. Sinto muito se algum dia eu sair desse lugar. Eu volto para esse lugar e desse lugar eu vou fazer o meu melhor. E minha mãe, por favor, me abençoe para que eu possa agora dar um lugar para o meu pai no meu coração. Um lugar ao lado do seu. Você recebe essa bênção e agora você vai olhar nos olhos do seu pai. Se você não lembra, não sabe como eram as feições dele, não importa. Elas vão aparecer agora para você. Você vai olhar nos olhos desse pai e vai se conectar com ele. E vai dizer para ele assim: meu pai, eu agora posso olhar você. Meu pai, eu agora posso olhar você e aceitar a vida que veio até mim através de você. Eu sinto muito se algumas vezes eu desvalorizei isso. Agora eu compreendo a grandeza que é receber a vida. Eu compreendo quantos desafios os meus ancestrais tiveram que passar para que a vida chegasse até mim. E agora mesmo, Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu estou vendo esses desafios aparecendo. Mas eu conto com a experiência que está no meu sangue, de cada um que veio antes de mim. E nesse momento eu nutro as minhas raízes, me conectando com você, meu Pai, e com todos os que vieram antes de você. Por favor, me abençoe para que eu siga o meu caminho. E agora você pode contar para o seu pai aquelas coisas preciosas que você recebeu dele.
Com o coração aberto e sem julgamento, busca encontrar uma coisa, outra, que você tenha recebido desse Pai. Ainda que você não tenha conhecido, você certamente vai encontrar coisa preciosa que você recebeu dele. E diga para ele, meu Pai, eu agradeço a vida que chegou até mim. Eu agradeço porque cada parte do meu corpo está você. E eu não seria eu se não tivesse você. Eu te agradeço. Eu agora recebo a sua bênção. E eu digo para você que mesmo as dificuldades que vieram a partir de você, e você pode lembrar agora que dificuldades são essas, essas dificuldades me trouxeram muitos aprendizados. E hoje eu sou uma pessoa mais forte, sou uma pessoa que tem experiências de vida em função de todas essas coisas que eu recebi. Agora eu posso ressignificá-las e colocá-las no meu coração. Elas também me agregam para que eu possa seguir minha vida adiante. E agora, então, vocês vão imaginar que esse pai e essa mãe estão na frente de vocês e que atrás desse pai você vê os seus avós, atrás dessa mãe você também vê os seus avós, e atrás de cada um dos avós, os pais deles, e assim sucessivamente, tá? Até que você vai abrir um triângulo de pessoas que estão na sua frente e você vai fazer um gesto de agradecimento a todos eles, abaixando a sua cabeça. Se você estiver deitado, você pode fazer isso mentalmente. Imagine que agora o seu coração fica mais alto do que a sua cabeça. E você agradece. E agora, uma vez que você agradeceu, você vai poder olhar para frente e deixar esses pais atrás de você, tá? E olhando para frente, você olha para a vida. Você olha para os desafios que você tem pela frente, tudo que precisa ser feito. Mas agora você sabe que não está sozinho. Não está sozinho, porque você conta com esse amor que veio lá de trás e que agora flui até você. Então, libera esse caminho para que esse amor chegue. Esse amor se manifesta na sua própria vida. No fato de você hoje estar vivo, significa que muitas pessoas atuaram para que você hoje pudesse estar onde você está. Agradeça a todas essas pessoas, inclusive aquelas pessoas que sacrificaram a sua própria maternidade e paternidade para cuidar de você, né? Tiveram tantas pessoas que fizeram isso, que escolheram manter a vida adiante, cuidando da vida que outras pessoas trouxeram para o mundo. Elas também devem ser lembradas, apesar delas não terem deixado uma família, elas estavam lá, participando, para que a sua família pudesse ir para frente. Foram muitas pessoas assim que sacrificaram suas próprias vidas. E a gente agora dá um lugar para elas também no nosso coração e na nossa família. Então eu vou pedindo que aos poucos vocês comecem a mexer partes do corpo. Comecem a sentir essa vida chegando em vocês. Vocês podem imaginar essa vida chegando em vocês aqui pelas costas, pela região dos rins. Os orientais trazem pra gente que é pela região dos rins que a gente recebe a vida. E a gente consegue receber a vida quando a gente não está no medo, né? É o medo que provoca problemas renais. E esse medo bloqueia a vida e ela não chega. Então a gente agora vai se abrir para a nossa confiança, a nossa fé na vida, vai sentir essa vida chegando aqui por trás e chegando em cada célula do nosso corpo. A gente vai se conectando com esses ancestrais e vai sentindo o nosso corpo novamente vivos. Então essa era a história que eu queria contar para vocês hoje. A história, ela vai reverberar. Inclusive, o ideal é que a gente possa dormir pelo menos uma noite
antes de adentrar qualquer tipo de reflexão mais profunda sobre essa história. Então, o importante é que as histórias elas trabalham no inconsciente. Se você puder, amanhã, acordar e fazer um desenho do trecho da história que mais lhe marcou, você continua fazendo esse processo de cura, tá? Então, você pode fazer esse desenho e olhar para ele, e depois você pode continuar a escrever essa história a partir daquele lugar, tá? Continuar com a sua própria escrita, escrevendo essa história do jeito que ela continua para você. Então, todo mundo que quiser agora participar, deixar perguntas, que sentiu um arrepio ao agradecer. E isso, gente, esse arrepio, ele é um dos sinais de que o campo está aberto. Então, para quem não participa de constelação ainda, essa pode ser uma palavra nova, né? O campo. Que campo é esse? É um campo de informação ou um campo de energia, né? Do mesmo jeito que o seu celular consegue captar informações que estão na nuvem e você acessa aqui essas informações, da mesma forma, cada um de nós, quando entra em sintonia com uma situação, com uma pessoa, a gente também, se tiver sem julgamento, a gente pode estar abrindo nosso coração e a gente abre acesso a esse campo. E muitas vezes o acesso a esse campo ele chega através de nós com um arrepio, né? Essa é uma das sensações que a gente sente quando a gente está entrando em contato com esse campo de informações. Fazemos parte de uma geração que não costuma olhar para trás e honrar os que vieram primeiro. Então, a nossa geração não tem esse costume, né? Esse era um costume antigo. Se a gente for ver, por exemplo, as civilizações indígenas de vários povos, a gente vê que eles têm um culto a essa ancestralidade. E na nossa cultura isso ficou perdido. Às vezes até a gente desdenha dos que vieram antes, porque eles tinham costumes que não cabem mais. Mas a gente não precisa desdenhar, né? A vida segue adiante, a vida vai mudando, novas coisas vão se inserindo, mas a vida veio de lá de trás, né? E a vida continua seguindo adiante se a gente puder cuidar dela, se a gente puder cuidar dos outros, que é o que a gente está tentando fazer agora. Nesse momento da Covid, nós estamos tentando cuidar da vida. E a vida, ela é muito frágil. E mesmo assim ela veio lá de trás. Então vejam a grandeza disso. Ainda tenho dificuldades em buscar abrir esse caminho e tenho enorme dificuldade nas relações com a minha filha. Então, gente, esse caminho não é fácil mesmo. A historinha que eu trouxe para vocês é uma história onde vocês viram quantas coisas aconteceu na vida daquele homem até ele poder atinar que precisava fazer esse resgate com os pais. De fato, não é fácil. Não é assim, simplesmente de um dia para a noite acontece, mas a gente pode acontecer mesmo, do dia para a noite acontece, né? Mas a gente precisa desenvolver uma qualidade de abertura, uma qualidade de deixar os julgamentos. Porque na nossa mente de criança, a gente às vezes está conectado com uma crença que é o seguinte: o sofrimento ele rende direitos, né? Se eu sofri muito, eu tenho direito que as pessoas olhem para mim, que elas cuidem de mim, que elas olhem para mim diferente. Mas isso não adianta nada, gente. O fato de eu entrar em sofrimento é muito mais uma forma dos outros também entrarem em sofrimento, e aí essa lógica funciona porque eu não estou de acordo com meu pai e a minha mãe, e um jeito deles terem um mal-estar pelo que eles fizeram é eles me vendo em sofrimento, porque aí eles entram em sofrimento também. Essa é a única coisa que o sofrimento garante, né? Não tem outra coisa. Então, o melhor que a gente faz é trazer consciência para a nossa história e que essa história é a nossa vida, é o nosso livro que foi escrito a muitas mãos, mas que
você é o único capaz de dizer: eu estou de acordo com essa história e da agora em diante, então, eu me sinto livre para escrever a minha história. Enquanto a gente não faz isso, a gente está emaranhado nas histórias dos que vieram antes. Muita gratidão a Carla Dias. A Carla está falando, se não me engano, lá da Europa, né, Carla? Muita gratidão, foi muito forte e emocionante o contato, a presença. Rejane, eu recebi da minha irmã pelo grupo da família uma foto da família do meu pai e ontem foi da mãe, nada por acaso. Isso é muito importante mesmo, vocês irem trazendo essas fotos, né? Façam na casa de vocês, como vocês puderem, um lugar de apreciação a esses ancestrais, né? Pode ser um lugar que você vai trazendo as fotos dos que você conhece, ou pode ser uma árvore que você desenha, né? A sua árvore genealógica, que você pode nem saber o nome das pessoas, mas você vai fazendo essas raízes, né? Você retrata essa árvore como você quiser. Pode ser que os ancestrais são as raízes e você é a árvore e os seus filhos os frutos, mas você pode retratar isso de uma outra forma. Então, faça um lugar onde você consiga retratar essa ancestralidade. Isso é muito curativo. Como não repetir as dores de nossa mãe e do pai? E como fazer melhor, honrando e respeitando com amor a tudo que aprendemos. Então, hoje a gente já começou a ver isso, né? Como é que a gente não repete. Principalmente se abstendo do julgamento. Enquanto a gente está no julgamento de que isso foi certo, isso foi errado, de que dessa forma teria sido melhor, a gente não consegue liberar para a gente poder fazer diferente. Então, essa é a chave. Buscar encontrar no seu coração algum motivo para realmente se sentir grata pela vida. Qualquer que seja esse motivo, gente. Às vezes você tem que se conectar com algo que aconteceu, que foi muito importante para você. Às vezes é um momento, às vezes são vários momentos, às vezes é um filho que você trouxe para o mundo e que só trouxe porque a vida está com você. Então, encontre alguma razão para se sentir grata. E a partir desse sentimento de gratidão, ele vai trazendo cada vez mais, essa vida vai jorrando para você, né? Então, tenta nutrir isso. Eu me lembro que uma vez eu estava com uma dificuldade muito grande com uma certa pessoa. E o exercício que eu mesmo resolvi fazer foi o seguinte: eu preciso olhar para essa pessoa e eu preciso achar uma coisa que seja que eu admiro nela. E eu me lembro que eu comecei a olhar para ela, ela nem sabia que eu tinha esses problemas, ela estava assim no meio de outras pessoas, nem via que eu estava olhando para ela. Eu comecei a olhar e eu achei uma beleza nos olhos daquela pessoa que eu realmente comecei a olhar para ela com um outro olhar, porque foi os olhos mais lindos que eu já tinha visto, e a partir disso isso me deu uma outra perspectiva de olhar para esse conjunto do rosto e começar a ver outras belezas. Então é isso, né? Às vezes com uma coisinha pequena a gente consegue abrir essa porta para o caminho da gratidão, né? Que é um caminho que ele é maravilhoso. Cada vez que a gente se sente grato, a gente tem vontade de doar. Cada vez que a gente tem vontade de doar, a gente também recebe. E aí uma coisa bem importante é a gente também aprender a receber, né? Porque do mesmo jeito que algumas pessoas ficam no sofrimento e só querem receber dos outros, tem outros que fazem a polaridade inversa, que são os salvadores do mundo. O salvador do mundo, ele fica na posição de resolver o problema de todo mundo e ele nunca recebe de ninguém, né? Então, isso também é uma dificuldade, a gente precisa se equilibrar. Eu tanto preciso aprender a dar, quanto eu preciso aprender a receber, né? Então, que a gente possa olhar para nós, qual é a nossa principal dificuldade, que a gente possa essa semana fazer esse treinamento. Se a minha dificuldade é de doar, porque se eu não me conectei com meus pais, provavelmente eu vou sentir que eu não tenho que doar, porque esse apreço pelos pais é de onde eu tiro o apreço por mim mesmo. Se eu não consigo apreciá-los, provavelmente eu tenho dificuldade de me apreciar também, né? Então começa com essa cura das origens e vai vendo qual é o desafio dessa semana. É poder doar ou é poder aprender a receber? Porque esse é um momento que convida a gente para isso. A gente não sabe do dia do amanhã, né? A gente não sabe quem vai e quem vai ficar. Então, que a gente possa fazer, mesmo que seja de longe, fazer esses encontros, né?
Eu preciso ainda dizer alguma coisa para alguém? E se você precisa, faça isso, porque esse momento está convidando a gente para isso. Eu vou deixar aqui, antes da gente fechar, uma frase para vocês, e vocês podem terminar meditando um pouquinho sobre essa frase. Uma coisa é necessária nesse nosso mundo difícil, de sem tetos e sem terras. Fixar residência em si mesmo, adentrar a escuridão e limpar a fuligem da lâmpada, para que as pessoas na estrada possam ver uma luz nos teus olhos habitados. Que cada um de nós, então, possa cuidar para que essa luz esteja disponível para as pessoas que cruzarem no nosso caminho. E a fuligem na lâmpada a gente tem que limpar, e uma das formas é olhando para os nossos ancestrais e trazendo eles para o nosso coração. Gratidão a todos e um ótimo dia, ótima semana.